Olá, boa tarde. Hoje, dia 9 de abril de 2020, no ar mais um programa Fundos Imobiliários, aqui pela Infomoney TV, mas da minha casa, né? Eu na minha casa, Renan manda na lista de fundos imobiliários da XP, também na casa dele. E você não está vendo, mas o Fabão também na casa dele, se não fosse ele, não estava nada no ar, a TV Infomoney. Muito boa tarde. Semana passada eu falei bastante com gestores de fundos imobiliários. Essa semana quero falar com o Renan, analista. Terceira vez que vem no programa, né, Renan? É isso aí. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por atender. Nas outras duas vezes, sempre um sucesso, as pessoas gostam muito de te ouvir falar, e nessas horas é mais importante ainda falar, né? Como que você sentiu, antes da gente falar do seu relatório, das suas análises, como que você sentiu o mercado, os investidores, quando veio a crise, muita gente procurou com preocupação, com querendo saber deveria se comportar? Com certeza. Eu acho que, principalmente em fundo imobiliário que a gente ainda não vê tanta volatilidade, né? Quando a gente vê um tombo desse, acho que assim, o pessoal já está um pouquinho, digamos, mais nervoso nos últimos meses, porque, enfim, de modo geral, as cotas vieram sofrendo desde o início do ano, né? Uhum. Mas quando chegou aí o impacto do corona, de fato, pegou muita gente de surpresa, né? Então, as pessoas demandaram muita informação, querendo entender, né, quem que impacta mais para lá e para cá, e como as notícias elas vinham saindo dia a dia, né, todo dia o cenário estava mudando, então, entendendo quem era mais exposto aqui, mais ali, e tudo isso muito rápido, né? Então, foi um esforço para a gente tentar, de modo mais abrangente, tentar, né, criar esse canal de comunicação, fazendo live com relatório, para lá e para cá, para dar esse tipo de informação para o pessoal não se sentir desamparado e meio que perdido ali, né? Sabendo, poxa, eu mantenho, eu estou com um grande prejuízo nesse fundo, eu seguro, eu vendo, eu troco, o que, que eu faço, né? Então, acho que nesse momento crítico foi a demanda por informação e não só dos clientes diretos, mas dos outros canais de comunicação, né? Então, ajudam trazer, disseminar essa informação. Então, acho que foi um timing. Foi um período que machucou, né? Uhum. Continua, de certa forma, pesado, até recuperou um pouquinho nas últimas semanas, mas ele não mudou o estrutural, né? Assim, acho que talvez a parte boa disso é que quando a gente pensa no estrutural, as coisas minimamente se mantêm. Lógico que não adianta passar a mão na cabeça, né? Assim, falar que está tudo bem e tal. De fato, doeu, né? Muita gente acabou tendo algumas perdas relevantes, mas essa crise, a gente pensando assim, a origem veio do segmento imobiliário ou do sistema financeiro de mercado e tal, né? Ela veio de uma questão de saúde que, em teoria, uma vez tratado isso, e lógico que existe um resquício, né? Uma ressaca aí de todo esse impacto, mas, de certo modo, o estrutural dos setores, né? Não só do imobiliário, mas dos outros segmentos da economia, não deveriam ser tão impactados assim, né? É diferente quando você tem uma virada vamos supor, uma regulação, né? Alguma coisa estrutural, alguma coisa que realmente impacta diretamente a dinâmica desse mercado. Uhum. Então, acho que foi importante até como estudo, né? Como aprendizado, porque nas últimas crises elas vieram de tinha um pouco mais de tato para entender qual que era o impacto, né? Os bancos tinham todos esses números, então era algo, digamos, mais um pouco Palpável, mais né? exato, né? Agora, quando você vê uma questão de saúde, uma pandemia, poxa, ninguém aqui é um expert aqui na parte Saúde, né? desse tipo de saúde, né? Assim, é um episódio que a gente não viu, né? Nossa, eu acho que tem um impacto relevante até no jeito que a gente analisa as coisas, e tem que começar a olhar para outras fontes de informação, né? Então, da noite para o dia, a gente tem que começar a estudar como é que se comporta esse vírus, para saber como que se impacta o segmento imobiliário, né? É. Então, mas de qualquer jeito, assim, a grosso modo, a conclusão aqui é que assim,
um período que, lógico, vai ser volátil no curto prazo, né? Mas existe uma luz no fim do túnel. É como muita gente falou, uma crise que tem início, meio e fim, né? E eu tenho dito que tudo que tem a ver com vírus é muito rápido, né? Chega rápido, se alastra rápido, vai embora rápido, né? E agora, a Exato. extensão dela foi muito mais profunda do que a gente podia imaginar, eu acho. Acho não, né? Quem é que podia imaginar em um mundo fechado em quarentena? Então, essa foi a grande surpresa e o grande impacto dessa crise. Impacto, por exemplo, dos shoppings, né? Começando a falar do seu relatório, aliás, parabéns pelo relatório, ficou realmente sensacional. Estou falando isso agora aqui ao vivo, mas assim que eu recebi por e-mail, já mandei um e-mail para o Renan parabenizando, porque foi um estudo muito bom de mostrando quais segmentos foram mais impactados, quais fundos tiveram impacto no rendimento e quais segmentos caiu mais ou caiu menos a distribuição de rendimento. Um baita estudo que nos ajuda muito a entender agora e depois, né, mais para frente, a gente vai voltar a esse estudo para analisar, para falar em sala de aula, para aprender cada vez mais com o evento. Parabéns mesmo pelo trabalho, viu, Renan? E aí, além dos shoppings e hotéis, que é algo, então, impensável, né? Uma extensão dessa, de ver tudo fechado. O que mais te chamou a atenção dos setores que tiveram mais dificuldades ou estão atravessando mais dificuldades? Bom, acho que sim. O primeiro foi, assim, de longe, esses dois segmentos os mais impactados na operação, porque eles não conseguem rodar, né? Assim, um, você não tem demanda para as pessoas, né, nos hotéis, e o outro está fechado, uma recomendação das autoridades, né, só pequenas operações rodando, farmácia, né, supermercados e tal. Mas, a grosso modo, o shopping está fechado, né? Então, acho que esse é um impacto grande. Mas aí trouxe até um efeito secundário, que é algo que a gente considerava como uma regra, né, do aluguel fixo e do aluguel variável, né? Então, assim, a primeira conclusão é: o cara não vai no shopping, você não tem a receita de estacionamento, você não tem o aluguel variável, porque o cara não está vendendo, porque ele não está aberto. Mas tem um efeito agora que o lojista, ele, dependendo do quão prolongado essa pausa, né? O impacto varia bastante. Então, não é que assim, se eu paro uma semana o impacto é X, se eu paro 2 semanas o impacto é 2X, 4 semanas é 4X. Na verdade, quando você para 2 semanas, pode ser 8, quando você para um mês, você pode quebrar, né? Uhum. Porque basicamente você tem que pagar as contas, você tem que pagar a sua folha de funcionários, você tem uma série de outras coisas que continuam rodando, mas que você não tem faturamento. Então, você pode simplesmente acabar com o caixa da empresa, e geralmente os lojistas pequenos, né, os satélites, que a gente chama, que pagam a conta, não tem um colchão tão grande como uma grande rede varejista, né? Então, quando a gente fala o aluguel variável vai acabar, mas tem o mínimo, mas o mínimo ele não vai conseguir pagar nesse momento, né? Então, teve uma discussão logo quando começou essa parte de fechar os shoppings, do que ia acontecer com o aluguel, se ele ia ser cobrado, se ele não ia ser cobrado, como que ia acontecer. E a grosso modo, grande parte das operadoras de cobrança, né, ela suspendeu essa cobrança, então o valor continua em teoria sendo devido, mas ele vai cobrar daqui a alguns meses, quando a coisa já minimamente normalizar. Mas isso na minha opinião, né, eu acho que assim, vamos supor que daqui a 15 dias, a um mês, as coisas voltem ao normal, né? Uhum. Não quer dizer que no D+1 as pessoas já vão todo mundo para o shopping, já vai todo mundo sair para a rua e tal. As coisas vão voltar devagar, né? Até o pessoal sentir segurança que de fato, né, a contágio está controlado, e voltar a consumir coisas. Muita gente perdeu o emprego por causa disso, então também a renda caiu, né? Então Quem eu acho não que a perdeu está com recuperação medo de aqui perder, gradual. né? E aí cai a confiança também, né? Cara, confiança, exatamente. Então, algumas coisas, a recuperação deve ser um pouco mais gradual, né? Então, não quer dizer que daqui a 2 meses aquele varejista vai continuar tendo capacidade de pagar aquele aluguel mais o outro que ele está devendo, uma parcela daquilo, né? O que eu acho Uhum. que vai acontecer é grande parte do valor que foi postergado agora, né, do parcial de março, abril, dependendo até se for mexer ou não, até a terminar essa quarentena,
acho que grande parte desse valor vai acabar sendo perdido porque o cara não vai ter capacidade de pagar aquilo, né? Ou vai ter que virar até em cima disso algum desconto, pelo menos no segundo semestre, para ele conseguir ficar com o nariz para fora d'água. Então, as gestoras, né, as operadoras, elas têm feito um trabalho não só de suspender a cobrança do aluguel, mas até reduzir a cobrança do condomínio, né? Uhum. De certo modo, eles vêm cortando custos e tal, mas ainda assim tem que dar um certo desconto. Então, provavelmente, algumas operadoras teriam que até aportar a parte para complementar a despesa de condomínio. Então, até o aluguel que era fixo, né, não é tão fixo agora, né? Então, assim, a gente vai ver uma janela curta de tempo, mas é uma janela em que a gente vai ver mesmo o aluguel fixo caindo consideravelmente, né? Por isso, a gente viu alguns episódios, né, algumas gestoras optando por reduzir ou até suspender o pagamento temporário dos dividendos, né, para conter um pouco mais de caixa dentro do fundo. Como ele não pode ficar retendo caixa, ele geralmente ele distribui grande parte do lucro que gera quase todo, dificilmente você tem um colchão de caixa muito grande, né? Então, de certa forma, para manter a eficiência do fundo, né? E aí, nesse momento que foi muito ponto fora da curva, as gestoras optaram por segurar um pouco na distribuição e esperar até o fim do semestre para ver o que vai ser esse impacto e se tiver alguma despesa aqui ali, usar esse caixa para pagar, senão o que sobrar vira lucro, né, paga de uma vez ali no final do semestre, ou então pelo menos vai pagando parcialmente, né, mais baixo nos primeiros meses e chega no fim do semestre, o que sobrar ele paga o resto. Então, quando isso começou a acontecer, acho que isso vai ser uma dor de barriga aí, porque o segmento de shopping, ele em teoria é um segmento super resiliente, né? Com crises, como a gente viu no passado, e tem uma diversificação muito boa. Mas, por outro lado, a gente viu um episódio que a gente não viu antes, que era fechar os shoppings, né? Então, as pessoas, muita gente vai acabar sendo pego de surpresa, e aí a ideia de gerar esse relatório era ver isso, não só quanto foi impactado, né? Mas quais segmentos também poderiam ser indiretamente impactados. Fundos não necessariamente anunciam uma queda no dividendo. A ideia era fazer esse mapear tudo isso, entender, né, onde que está sendo concentrado, pelo menos por enquanto, o impacto na distribuição. Agora, mesmo no segmento de shopping, Um segmento que eu acho que tem fundos sendo impactados de maneira diferente nesse segmento, né? Principalmente alguns fundos estavam alavancados, esses aí vão ter um impacto maior, mais duradouro, provavelmente. E tem fundo que, apesar de estar com o shopping fechado praticamente sem receita, pode até ter alguma distribuição no final do semestre, se as coisas voltarem aí no meio de abril, por exemplo. Com certeza, com certeza. Acho que assim, se as coisas, assumindo um cenário que as coisas voltem ao normal ali, a gente pegou ao longo do semestre aqui, sei lá, 2, 3 meses aqui de impacto, né? Obviamente vai cair bastante o faturamento desses caras. Talvez nesse semestre seja até um pouco mais baixo, porque talvez eu não consiga recuperar isso tudo até o fim do semestre, mas se à medida do tempo eu conseguir recuperar parte dos valores dos aluguéis que não foram cobrados ao longo de março e abril, no segundo semestre, pode ser que ele dê até uma compensada na distribuição lá na frente. Mas, de fato, o impacto não é simétrico para todo mundo, né? Então, você tem shoppings em regiões que têm uma profundidade no mercado mais raso, principalmente shoppings em que você poderia estar num processo maior de maturação, né? Então, isso pode impactar mais. Então, geralmente, a recuperação ela vem nos shoppings dominantes, né? Então, assim, o que é um shopping dominante? É aquele shopping que, dentre todos daquele que tem na região, é o que tem assim, qualitativamente, é o que manda ali na demanda, né? Então, você tem alguns shoppings líderes regionais ali que tendem a ser o ponto em que, quando volta a demanda, volta ali mais rápido, né? Então, acho que tem
um impacto que pode não ser exatamente simétrico, ainda não é 100% claro que vai ser desse jeito, até porque os caras que vão ter um impacto maior, né? Então, tem um fator grande, né? Por outro lado, eles também têm grandes redes e até redes internacionais que também ajudam, né? Um balanço mais forte. Então, assim, que não é que esse cara não vai sofrer, né? Então, é um impacto um pouco para isso, e aí você tem outros tangíveis, né? Analisar o que pode impactar, que seria a parte de laje corporativa, que são escritórios, né? Então, assim, escritórios, assim, eu estou aqui trabalhando O Renan, de casa, não é por isso, né, que a empresa vai entregar. Então, e aí, assim, obviamente, não quer dizer também que não vá ter impacto nenhum, né? Pode ter sim algum impacto, principalmente dependendo do segmento que essa empresa opera, né, o inquilino, ela pode ter uma dificuldade de caixa maior, né? Então, dependendo do segmento que ela está e porte dessa empresa, ela pode ter, aquele imóvel pode ter uma inadimplência maior, né? Ela pode ter que dar algum tipo de desconto temporário ali para reter o cara e tal, mas ela vai ser um impacto menos relevante, né? Muito menos relevante do que comparado nos shoppings. O que pode impactar na margem aqui também é negociações de novas locações, né? Então, se você tem uma empresa que quer alocar uma área e está negociando ali, agora, nesse momento, nem adianta você assinar o contrato, porque a empresa não vai nem conseguir mandar o pessoal já para o novo escritório, não vai conseguir fazer a reforma, né? Então, assim, até para decidir o preço, agora, nesse momento, acho que é o pior momento para você decidir preço de qualquer coisa. Então, tende a botar as coisas, qualquer negociação na geladeira ali, antes de bater o martelo, né? Então, acho que aquela recuperação que a gente via falando de laje corporativa, acho que ela vai acontecer, mas ela vai ter uma pausa aqui nesses próximos meses, né, para, pelo menos até as coisas minimamente se estabilizarem. Então, quem está olhando uma aquisição nova, talvez seja um momento de vamos segurar um pouco, vamos continuar fazendo o estudo, a diligência, mas não vamos bater o martelo agora, vamos entender como é que vai ser o impacto. Daqui a alguns meses a gente, né, volta a conversar. Então, acho que é mais por conservadorismo do que qualquer outra coisa, né? uhum. Então, acho que o impacto aqui é bem marginal em Lages. E o setor de educação, Na que eu vi que foi Papão, foi um setor que teve quedas relevantes aqui pelo relatório, no entanto, praticamente não teve queda no rendimento, né? As escolas me parecem que viraram a chavinha para funcionar online e continuam conseguindo ter o seu faturamento. Tem tido impacto em pagamento de aluguel? Você conversou com algum gestor que reportou isso? Não? não, da parte de educação não, até porque são poucos fundos, né? A quantidade de fundos listados é pequena. Mas, a grosso modo, você tem as empresas que operam a parte de educação, né? As faculdades, as universidades, elas têm já um balanço e continuam cobrando, né? Então, assim, não é que ela vai deixar de cobrar aquela matrícula, muito do que está sendo feito nas escolas mexer um pouco no calendário, né? Então, dependendo do tipo de ensino, se você necessita de algo mais presencial, você joga as férias lá para frente, tira, né, você, ao contrário, você antecipa as férias para agora e tira as férias de julho, né, principalmente ensino fundamental. A parte de ensino superior você consegue fazer ensino à distância, né, do mesmo jeito que o que a gente fazia presencial, a gente está fazendo aqui via Zoom, né? Exato. Então, essa parte de tudo que é distância aqui, de teleconferências e tal, eu acho que isso ajuda a mitigar bastante, né? Então, assim, o professor consegue continuar, consegue continuar passando a informação, né? Dando as aulas, e os materiais estão com os alunos, né? Então, minimamente dá para continuar desse jeito. Quer dizer que vai ter impacto zero? Não, não necessariamente, né?
Então, tem gente que, às vezes, por causa da crise, não tem a renda para pagar a mensalidade e tal. Perfeito. Né? Então, pode ter algum impacto. Mas, de novo, não é um impacto direto como você ter um hotel, por exemplo, que se você não tem gente lá, não tem faturamento. Né? Então, assim, tem impacto? Tem, mas não vai ser um impacto tão pesado quanto a gente vê do outro lado. Né? E os fundos de papel, Renan, como é que você está enxergando isso aí? Assim, tem uma diferença? Tem fundos mais conservadores, tem fundos um pouco mais arrojados, mas certamente alguns eventos de não pagamento estão acontecendo em qualquer um desses fundos, né? Eles sofreram menos do que os outros segmentos, mas antecipadamente o mercado já bateu neles, né? Bateu demais ou ainda vai aparecer efeito nos rendimentos deles, você acha? Assim, eu acho que, de certa forma, os fundos de papel, vamos separar aqui, né? Fundo de CRI e fundo de fundos, né? Os FOFs. Certo. O fundo acho que vai ter uma distribuição bem diferente aqui de impacto. O fundo de CRI, nada mais é que um fundo de dívida, né? Renda fixa ali. Ele tem Uhum. recebido, ele contrata ali, seja com pessoa física, seja com uma incorporadora, uma operadora de shoppings e tal. E geralmente tem uma carteira pulverizada. Então, pela estrutura, ele já tende a ter menos atividade no faturamento, na receita dele, né? Porque a renda fixa, o rendimento dele está um pouco mais previsível, né? Então, isso reduz bastante o risco. E esses fundos de crise, frequentemente, também têm algum tipo de garantia, né, atrelada ao recebível. Né? Você pode ter aquele fundo que não tem uma garantia, né, e está mais exposto, mas é frequente ter uma garantia, seja dos recebíveis do aluguel daquele imóvel, seja do imóvel em si, né, ou de qualquer outra coisa, garantia, alguma garantia bancária, alguma coisa assim. Então, isso ajuda a mitigar bastante o risco. Não quer dizer que não possa ter inadimplência, né? Mas eu acho que caso tenha uma inadimplência, você não vai perder 100% aquele valor, né? Então, o fundo tem minimamente um jeito de recuperar aquilo. Pode ser que demore um pouquinho, mas existe principalmente falando dos fundos que têm uma concentração maior de recebíveis de boa qualidade, né? Os que a gente vê, né? Então, esses caras assim, sofreram, como todo mundo, mas tem uma qualidade, um risco muito menor. Então, e quando a gente olha a rentabilidade, já começam a aparecer, né, yields muito interessantes. Então, acho que tem uma janela de oportunidade em fundos de CRI que vão ser menos impactados, né, com esses de high grade, e que tem uma rentabilidade bem boa, né? Os outros que têm mais high yield, que podem ter menos garantias, ou tem segmentos que vão ser mais impactados no curto prazo, né? Aí pode ter um impacto um pouco maior, mas ainda assim vai ser bem menor do que a gente está falando em shoppings ou Sim. hotéis, coisas assim, né? Escalas Então, completamente diferentes. E o fundo de fundos, que são os FOFs, que, como ele tem uma carteira de renda variável, ele compra cotas de outros fundos, e os fundos vieram sofrendo nos últimos meses, né? Eu acho que assim, não quer dizer que ele não vá distribuir, porque ele vai ter prejuízo no curto prazo, coisa assim. Ele pode ter uma série de lucros não realizados, né? Que ele tem uma reserva ali de lucro em alguns investimentos passados que ele pode ir realizando ao longo do tempo para minimamente conseguir manter o dividend yield no curto prazo, mas a cada mês que passa ele vai queimando um pouquinho dessa gordura, né? E aí, dependendo do fundo para lá e para cá, essa gordura, né, ele tende a ter menos poder de fogo para queimar lá na frente, né, e distribuir dividendo. Então, acho que tem um risco um pouco maior para os FOFs do que para os fundos de crise. Né? e aqueles fundos que têm dinheiro em caixa estão numa situação um pouco melhor, mas ainda assim não se espera que ele vá conseguir gerar lucro para distribuir no curto prazo, né? Exatamente, exatamente. Sim. Hoje, quem tem caixa é excelente, né? É uma boa oportunidade para esses caras comprarem barato e pegar toda essa recuperação, mas também não é algo que ele consegue comprar e já, né, girar para o próximo mês e pagar o dividendo e tal. Então, é algo que melhora o horizonte médio a longo prazo, né, para esse fundo, mas no curto prazo pode ter uma janelinha curta ali que ele pode ter algum tipo de queda no rendimento, né? Aí, enfim, aí tem que entender o momento de cada um deles, já é um pouco mais difícil, né, de prever.
Fernando, eu queria falar um pouco de oportunidade, depois até te pedir algumas recomendações de acordo com a sua carteira, mas vou ver se eu consigo mostrar aqui no relatório. Esse último gráfico, a figura 5, ela nos mostra que aquela ideia do mercado precificar conforme rendimento, ela continua a todo vapor no meio dessa crise, né? Você mostra aqui que onde o impacto do rendimento foi maior, ou seja, o fundo que zerou o rendimento, ou que diminuiu o rendimento, foi o que mais caiu, né? E Perfeito. como a gente sempre fala, assim, quem compra fundo imobiliário compra o patrimônio, o rendimento é a mera consequência do patrimônio. Isso gerou oportunidade. Se um fundo que Perfeito. fique, na pior das hipóteses, um ano sem distribuir rendimento, a gente está falando de 6% de impacto na renda que o investidor esperava ter. Aí ele vai lá e fica 20% abaixo do seu valor patrimonial. Eu enxergo uma oportunidade com esse raciocínio? É por aí? Bom, aí eu vou separar em duas janelas, tá? No curto prazo, eu acho que, de fato, para quem está olhando uma janela de curto prazo, tem um impacto relevante, né? Obviamente, se o cara não vai receber o aluguel durante um ano, para ele, se ele está olhando a renda e um lucro no curto prazo, vai ser difícil, né? Uhum. Mas, de novo, a gente sempre orienta, né, fundo imobiliário como algo de longo prazo, né? Está pegando ciclos imobiliários, ciclo imobiliário é algo longo, né? Então, quando você pensa no impacto dessa crise, poxa, ela vai ser ao longo desses terceiro tri, quarto, segundo tri, né? E aí meio que dando tudo certo já mais para o fim do ano, as coisas já começam a voltar ao normal. O shopping que ele tem lá no portfólio, se ele não está pagando dividendo, vamos supor, nos próximos 2, 3 meses, aquele shopping continua sendo um bom shopping, ele continua sendo bem localizado. Quando as coisas voltarem ao normal, você vai continuar frequentando aquele shopping. Né, assim, o estrutural, né, que a gente comentou aqui, não mudou. Né? Então, assim, ele continua sendo bem localizado, você provavelmente não consegue replicar um shopping naquela Uhum. região. Então, assim, você colocou muito bem, né? Quando o valor do imóvel lá dentro, você tem um patrimônio ali, né? É diferente de você olhar, por exemplo, algumas ações, né? Alguns segmentos em que ele é muito mais leve em termos de ativos, né? Você está comprando fluxo de caixa futuro, né? Você está comprando perspectiva de lucro lá na frente. Sim. Agora, imóvel, por mais que ele esteja vazio, pagando zero de renda, aquele imóvel tem valor, né? Então, assim, imagina você com um apartamento, você comprou, teu inquilino saiu, não quer dizer que ele vale zero, né? Ele continua tendo seu valor ali no longo prazo, né? Ele pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do momento do ciclo que você está, o preço de imóvel pode flutuar, sim, mas ele não vai de 0 a 100, né? Então, assim, você vê um desconto de 20, 30% para um valor patrimonial em um fundo com uma qualidade de ativos boa, né? E aí sempre olhando para o lastro que tem lá dentro, eu acho que abre sim uma oportunidade, né? E aí é aquela coisa, você abre mão de alguns meses de distribuição de dividendo para eventualmente ganhar 20% dessa recuperação para fechar o valor patrimonial, né? No prazo. Então, acho que assim acaba sendo ele dá um certo colchão ali, né, de preço, e com um horizonte mais longo, né, uma chance maior de você ter algum lucro lá na frente. É garantido que vai ter? Não necessariamente, mas a assimetria está muito melhor, né? Eu vou mostrar, Fabão, se você liberar aí, eu consigo compartilhar a tela. Eu vi que você me deu a ideia, mas você Então, com precisa certeza, acho liberar que como host. Eu vou mostrar aqui aquele quadro que tem a relação de valor de mercado e valor patrimonial e te fazer, então, Renan, também a pergunta contrária, porque a gente vai ver já já que tem fundo que continua acima do valor patrimonial. Deixa eu ver se aparece na minha tela aqui. apareceu. Está aparecendo? Dá para ver bem a tabela? Sim, sim, dá para ver. Então, eu vejo aqui que agências, hospitais, educacional, ativos logísticos. Espera lá. Ah, não, isso aqui é uma. Que tabela é essa? É uma relação do valor de mercado pelo valor patrimonial. Isso. É que agora a nossa tela aqui está tapando a minha e ficou difícil de eu enxergar. Mas vamos lá. Em amarelo está a situação de valor de mercado.
Isso. E em cinza é o que era antes? Ou é o valor? Isso. É mais ou menos o que aconteceu nessa virada de mês, né? Ah, tá. Durante o mês. Quer dizer, agências bancárias, em média, estava 1,3 acima do patrimonial, agora está em média 1,2. Exatamente. Ou seja, ela teve Desvalorizou, mas impacto continua acima do valor patrimonial. exatamente, continua acima do valor patrimonial. Agora, quando você vê o impacto mais relevante, por exemplo, a gente olha aqui hotéis que estava a 1,1, né, ou 110% aproximadamente aí né, em relação ao patrimonial, chegou a estar 20% de desconto. Uhum. Obviamente tem um motivo, né, eles apanharam porque o impacto é mais alto ali, né, mas se você tem estômago para aguentar essa jornada nos próximos meses, que vai ser dura, mas que entende que o portfólio que está lá dentro tem bons imóveis e que está bem localizado e voltando à economia, a ocupação volta e fluxo melhora, a tendência é que esse desconto vá fechando, né? Então abre uma certa janela ali. E aqui, apesar da gente falar, pô, o segmento de hotéis é o mais impactado, de fato ele mas ele também é um dos que mais é o que recupera mais rápido, né? Porque na hora que volta a economia, ele não depende de uma empresa ir lá, fechar um contrato de longo prazo, fazer uma reforma naquele negócio, Uhum. tá? Você vai, a próxima viagem que você vai, você já pega lá no site, já busca o próximo hotel. Então, ele tem uma recuperação, ele sofre primeiro e recupera primeiro, né? Lógico, não vai ser 100% de recuperação no próximo dia, né? Demora um pouquinho e tal, mas ele tende a mostrar uma recuperação até antes do que outros segmentos, né? E aí você vê outros setores também que acabaram perdendo, né, uma valorização aí relevante aí. Foi, por exemplo, fundo de shopping, né? Que também acabou sendo bem penalizado, pelo mesmo motivo, né? Agora, a gente está falando aqui na média, né? Mas se você pegar alguns casos, você tem descontos relevantes em shoppings que são extremamente resilientes no longo prazo, né? Então, minimamente pode sim abrir uma janela de oportunidade para esse tipo de produto, né? E no caso das agências bancárias, muita gente correu lá pela certeza do rendimento, né? Você não espera que Banco do Brasil, Santander, Banrisul, Caixa vão deixar de pagar o aluguel. Perfeito. Mas continuam pagando acima do que vale o patrimônio. Faz sentido essa estratégia, hein? E assim, tem que saber muito bem, o fundo de agência tem que saber muito bem onde está pisando. Ele é um fundo que ele tem uma rentabilidade muito boa, né? Ele tem um yield muito bom, mas é por um motivo, é porque o risco é maior, né? Uhum, Maior risco, maior retorno. Por que ele tem um risco maior? Você tem, apesar de você ter inquilinos com uma qualidade de crédito extremamente boa, são instituições financeiras muito grandes, com balanços sólidos, então, provavelmente ele vai conseguir arcar com todos aqueles aluguéis até o fim do contrato, mas você está exposto a pouquíssimos inquilinos, né? Muitas vezes você tem um inquilino, dois inquilinos por fundo, e aí você tem quando a gente olha o mercado de agência bancária como um todo, né? Uma tendência de bancos digitais, você fazer tudo online, via aplicativo e tal, cada vez menos indo para a agência bancária, né? Isso traz uma tendência, talvez, de repensar a necessidade de ter tanta agência, né? Então, pode ser que quando vem esses contratos de locação, né, que são muito concentrados em algumas datas, do banco falar, tá, ok, não precisa de 2.000 agências, eu preciso de 1.500 uhum. e não renova então ele Então, aí fala, ok, eu diria que é uma troca, né? abaixo. Para o curto prazo, eu defendo os meus rendimentos, mas tem que ficar de olho para o médio e longo prazo, porque 2022 a Exato, maioria desses contratos aí termina, né? exatamente. A gente não está falando 10 anos para frente, está falando 2 anos, né? Então, assim, se você está olhando, sabendo que o vencimento está chegando, mas eu estou olhando aqui, eu estou querendo só fugir desse risco de crédito no curto prazo, por causa do corona, e vou segurar um pouquinho o caixa ali dentro, então, quando voltar para o produto normal, eu já, né, migro para lá de novo. Ok, você está, né, muito bem protegido em termos de crédito. Uhum. Agora, quando a gente pensa em ciclo de anos,
aí já é mais difícil, porque você tem um risco de continuidade aí nos contratos que não é desprezível. Então, pode até ser válido uma estratégia de trocar um pouco, por exemplo, sei lá, de shopping ou de outros segmentos que vão diminuir renda por agência, mas tem que lembrar daquilo que a gente critica o governo, né? Que nessas horas, as medidas que são temporárias, elas não podem se tornar permanentes, né? Se alguém quiser fazer um movimento desse para defender renda, que faça, mas não pode dormir com essa carteira muito tempo aí. Senão, daqui a pouco vai ter a renda comprometida do mesmo jeito e ainda perda de patrimônio, muito provavelmente, né? Exatamente. Então, assim, se for uma pessoa que é extremamente sensível à renda, precisa daquele fluxo, ok, faz sentido, mas o ideal é que, assim, quando a gente olha preços hoje, né, mesmo fundo de shoppings, fundos de hotéis, e tal, os preços caem bastante. Então, eu acho que faz mais sentido até o contrário, você ter um pouco mais de estômago, segurar, não ter o rendimento no curto prazo e pegar esse ciclo um pouco mais longo. Ou então, buscar outros fundos, por exemplo, que a gente falou aqui, fundo de CRI, que tem uma rentabilidade boa, tem um risco consideravelmente menor, né? Então, te dá um pouco mais de segurança, talvez não tenha o mesmo yield, né, do que um fundo de agência que tem agora, mas também não vai ter o mesmo risco. Eu acho que tem E uma troca. na média você ainda está comprando abaixo do valor patrimonial, né? Você já está comprando um título de 100 por 90, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que faz sentido, mas eu acho que, assim, não é todo caso que acaba valendo a pena, né? Uhum. E até por isso que a minha ressalva em relação a essa classe de fundo é isso, é porque esse tipo de risco, ele é binário lá na frente, né? E para a gente caminhar para o encerramento aqui, queria que você desse algumas recomendações. Como é que veio a sua carteira de março, já depois, né, de ter passado por essa loucura aí? Que você recomendaria? Dois fundos ou dois, três fundos de cada segmento? De cada Bom, segmento que está na carteira, né? Quero dizer. sim, sim, assim, a grosso modo, a minha visão reflete bem o que está na carteira hoje, né? A gente fez a atualização na semana passada, e a grosso modo assim, se concentrar, dado que a visibilidade do impacto desse vírus é muito baixa, né? Assim, a gente está falando vamos assumir que tudo volta daqui a um mês, tal, ao normal, tal, mas o grau de certeza disso é baixo, pode durar um mês, pode durar dois. E apesar de falar um mês a mais, o impacto de um mês a mais é muito relevante na economia, né? Perfeito. Então, essas notícias elas vão mudando dia a dia. Então, por conservadorismo, eu coloco uns eventos, com menos exposição ao risco do vírus. Então, que seriam fundos de logística, né, que hoje está todo mundo pedindo online e tal, então quem tem mais exposição e-commerce tende a performar melhor, não quer dizer que não vá sofrer, né, nem todo mundo tem exposição e-commerce, mas é um segmento mais resiliente, né, que continua operando. Fundos de CRI, que também, né, a gente comentou aqui, que tem um risco bem menor aqui na carteira para fundos high grade, né? E Uhum. aí algumas das mudanças que a gente fez na carteira foi reduzir drasticamente o peso de shoppings, né? Dentro das mudanças que a gente colocou aqui na carteira, a gente trocou o XP Industrial pelo XP Log, né? Até, apesar de parecer o mesmo segmento, ele não é, né? O industrial, ele tem empresas que, né, produzem alguma coisa ali, e nesse momento que está tudo parado, né, as indústrias estão paradas, né? Então o risco é maior no segmento industrial do que no segmento de logística, né? O logística, ele simplesmente distribui os bens, né? Então, a gente trocou ali, fez uma mudança tática ali de XP para o XPlog, e a gente trocou também, colocou dentro da carteira o fundo da RBR, né, o high grade, nesse mesmo ponto, né, concentrar em ativos que tem, primeiro, ele tem menos exposição a CDI, que CDI no curto prazo está caindo, né, isso quem tem mais exposição a CDI tende a ter um aperto maior no rendimento, ele tem uma distribuição melhor, ali, um pouco maior de inflação, né, inflação mais, então já ajuda a reter um pouco mais na resiliência e tem uma qualidade de crédito muito boa. Então, se tiver alguma dor de barriga, a gente está falando de créditos em empresas com rating muito bom, né? Então, vão ser os últimos caras na ponta ali para sofrer, né? E aí, fora isso, a gente tem na carteira, no fundo de GUI, por exemplo, do Quiné, o Canip, né? Que é um fundo que concentrado em recebíveis atrelados à inflação,
né, que, de novo, ajuda a o rendimento. A nossa visão né, ser um pouco mais conservador na exposição, né, apesar de falar, pô, tem oportunidade acontecendo, tal, ok, mas quando a gente pensa na carteira regulamentada, ele vai para todo mundo, então eu tenho que pensar que é um perfil mais conservador ali, né? Se você tem um conhecimento mais aprofundado do segmento X, Y, Z, tudo bem, você pode fazer alterações, ter um pouco mais de exposição, mais arriscada aqui e ali, mas a grosso modo a gente está caminhando para um perfil mais conservador aqui da carteira nesse momento de grande incerteza. Perfeito. Vou mostrar aqui a capa do relatório para recomendar que todo mundo que assistiu leia. Muito bom relatório, excelente estudo. Daqui 2 semanas pode ter mudado muita coisa desse estudo, né, Renan? Porque a coisa está muito dinâmica, mas foi um belíssimo trabalho. Quero te parabenizar mais uma vez. Obrigado, obrigado. E sempre um prazer conversar com vocês e sempre interessante essas conversas. Obrigado pelo seu tempo. Vamos marcar mais uma e que não demore muito para acontecer, porque estamos precisando também do farol aí do analista. Obrigado, uma boa Páscoa para você. Um abraço, Renan. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Para você que assistiu também, um grande abraço, uma boa Páscoa. Fique em casa. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal e a gente se encontra no estúdio do Infomoney. Grande abraço, bom final de semana, boa Páscoa para você.